Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz de Clamando no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz de Clamando no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da escola. Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clamando no Deserto, e também a mais uma programação. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, você possa estar se cadastrando, fazendo a sua inscrição e acionando o sininho para que a cada programação você possa estar junto conosco, tá bom? Refletindo na Palavra de Deus. Esse quadro é um quadro de escola dominical, classe dos jovens, onde estaremos hoje refletindo aqui, conhecendo, na verdade, os pontos, concernente, o conteúdo concernente à lição número 12, a penúltima lição, né? Mas, para relembrar aqui, o tema central, o plano perfeito, salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E o tema da lição número 12 tem como título a perseverança na salvação. A perseverança na salvação. Para tanto, agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, e a qualquer momento, Senhor, o Senhor divino buscar, Senhor Jesus, para quando o Senhor estiver, nós também venhamos, Senhor, estar junto. Abençoa, Pai, esse momento, durante todo esse percurso que aqui vamos estar, conhecendo mais do conteúdo, e agora, Pai, a penúltima lição do primeiro trimestre. Nos ajuda durante todo esse percurso, somos totalmente, ó Pai, dependentes de Ti, e é o que nós te pedimos. Nós te agradecemos também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Texto principal: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aliás, a característica em que, logo na abertura do livro de Atos dos Apóstolos, que se deu ali o relato histórico do princípio da igreja, nós vemos, amado e caro jovem, que um dos sinais, né, das características daquela igreja foi justamente a perseverança. Então nós precisamos logo perseverar. Mas é interessante que ali diz, Atos 2,42, e perseveravam, olha só, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e também nas orações. Então, a perseverança com respeito à nossa carreira cristã, caro jovem, está alicerçado e aliado a vários fatores, a várias vertentes, em que precisamos, em cada uma delas, vivê-la pela fé. Não pela força do nosso braço, mas tomamos posse de toda a armadura de Deus, pela qual nos fará vencedores
nos fará triunfante durante todo o percurso. A outra perseverança, característica da igreja primitiva, foi justamente no que diz respeito à perseguição. Tanto é que Paulo ele diz em Romanos que, como cristão, nós somos entregues à morte todos os dias. Então, haverá também, né, a necessidade de perseverarmos na nossa carreira frente à inevitável perseguição, rejeição e tudo quanto vai contrário, né, à nossa vida com Deus, a nossa dedicação a Deus, o nosso serviço a Deus. E interessante que na medida que perseveramos, como lemos no texto bíblico de Hebreus 10:38, né, logo, se recuar, Deus não tem prazer em nossa alma, logo, se perseverarmos, nos tornaremos agradáveis a Deus. Estaremos proporcionando alegria ao coração de Deus, porque estaremos, por certo, olhando unicamente para Jesus Cristo, o autor e também o consumador da nossa fé. Resumo da lição diz: perseverar na fé é essencial para a salvação. A apostasia é um risco real, mas pode ser evitada com vigilância, fidelidade e confiança diária em Deus, sob o auxílio do Espírito Santo. Observe que tudo converge para Deus. Somente em Deus é que nós conseguiremos prosseguir. Somente sendo totalmente dependente de Deus e confiando nele, que ele há de nos subsidiar durante todo esse percurso, por certo, haveremos de seguir avante. Porque a palavra de Deus nos dá a promessa de que nós não seremos tentados acima do que nós podemos suportar. E isso ainda nos será dado suporte de Deus para a nossa vida. Justamente por quem? Pela presença de Deus em nossas vidas. Pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é aquele que vai nos refrigerar, trazer refrigério à nossa alma, nos momentos mais angustiantes desta carreira. Nos momentos em que estiver vivendo o dia mal. Nos momentos em que carecemos de Deus, da manifestação de Deus, da presença de Deus. Nós vemos isso, caro jovem, quando do caminhar da igreja. Os apóstolos ali sendo perseguidos, sendo presos, né? E ao ser livre daquele momento de repreensão ali do sacerdotal, dos sacerdotes, ali diz-nos as escrituras que eles oraram. Ou seja, eles entendiam que não só chegaram até onde chegaram e precisavam prosseguir, perseverando, segundo a sua chamada, segundo a sua entrega ao Senhor Jesus, eles precisavam orar. A perseverança está necessariamente ligada à questão de estarmos orando a Deus. Orarmos a Deus é reconhecermos as nossas limitações. Orarmos a Deus, além de reconhecermos a nossa limitação, é reconhecermos que essa trajetória não é a caráter da suficiência humana. Se fosse assim, o Senhor não pediria, não ordenaria para que o discípulo ficasse em Jerusalém, para que depois que do alto fosse revestido de poder, pudesse até aí então ser testemunha de Jesus. Jesus não daria essa ordem para o discípulo, Jesus deixaria com que ele fosse. Porém, Jesus deixou bem claro, quando revelando aos discípulos, caro jovem, ele disse: edificarei a minha igreja. E a porta, observe bem, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Temos a consciência que a questão da nossa vida cristã não é um fator, né, que está aliado à suficiência humana, não é algo da mente humana, não é uma instituição fundada pelo homem, mas sim de origem divina, cujo os obstáculos, desafio, a resistência, ela vem justamente de seres espirituais,
logo carecemos de compreender que somente na oração é que estaremos a desarticular, estaremos prontos, né, a resistir o diabo, e ele, a garantia do Senhor é que ele fugirá de nós. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Texto bíblico de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 39, é o nosso texto bíblico para leitura. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflição. Em parte, foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, observe, amados, que o texto em que estamos tratando, caro jovem, fala justamente, né, de um contingente de irmãos que estavam abandonando a fé. O sinal da nossa falta de perseverança se dá, no mínimo aí, em que aqui veio em minha mente, 2 vias, no mínimo, 2 vias. O sinal que nós deixamos de perseverar. O primeiro é o pecado. É nós passamos a viver uma vida de pecado. Retornamos, né, ao caminho que outrora andávamos. A segunda razão é a apostasia. É esmorecer na fé frente ao conhecimento do que já tivemos, daquilo que já fomos iluminados pelo Espírito Santo. Por isso que Hebreus capítulo 6 deixa uma palavra de advertência, falando até mesmo desta possibilidade. Quando nós olhamos aqui para Hebreus capítulo 6, observe, amados e queridos jovens, quando o Senhor diz aqui, no versículo 4 em diante, ele diz, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, tiveram a graça, receberam a luz para enxergar a sua condição e a proposta misericordiosa de Deus pela fé em Cristo Jesus, e provaram, o dom celestial fala de experiência com Deus, e se fizeram participante, está em letra maiúscula, do Espírito Santo, e provaram uma boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, que também trata de uma experiência.
Aí o que ele diz? E depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando, olha só, de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Ou seja, abandonar o que nós já sabemos, desprezar as maravilhosas e imensurável experiência, né, que nos dá a certeza de que Deus está conosco, do seu dom espiritual, da presença do seu Espírito Santo, e abandonarmos tudo isso, isso é apostasia. E observe bem, estão crucificando de novo o Filho de Deus. Então, observe que a possibilidade e o grande perigo de deixarmos de perseverar é muito grande, por isso precisamos estar atento para que isso não venha acontecer em nossos corações, jamais. Mas possamos prosseguir pela fé e nos revestindo de todas as promessas e as garantias que temos pela presença do Senhor em nossas vidas e pela sua força em que Ele há de nos dar, de prosseguir a cada dia na sua presença. A vida cristã exige perseverança, especialmente em tempos de provação. As cartas aos Hebreus foi escrita para encorajar crentes ameaçados de desistência, olha só, a permanecer firme na fé. Estavam querendo voltar para aquele ritual antigo, ritualístico, que já tinha se tornado obsoleto, o véu do templo já tinha se rasgado e agora estavam agora sobre uma nova aliança. Não era mais sobre a questão dos carneiros, dos bodes, daquilo que era oferecido, porque a carta de Hebreus trata disso ali entre o capítulo 8 e 10, sobre a ineficácia ou sobre o tempo temporário, né, daquele momento, daquele período que nós chamamos do período da lei. Mas agora estamos no período da graça. E eles estavam querendo voltar, e já era por si um ato pecaminoso. Observe bem, abandonar o Filho de Deus. Nesta lição veremos o valor da perseverança, o perigo da apostasia e como viver de forma fiel até o fim. Ser cristão é mais que começar bem, é continuar com firmeza. Que esta lição nos anime a permanecer em Cristo todos os dias. E a pergunta que não quer se calar diante dessa introdução é: como está a sua vida, caro jovem? Como está a nossa vida, amado e querido ouvinte da Palavra de Deus? Temos perseverado? Ou temos esmorecido na fé? Temos perseverado ou estamos em cima do muro? Uma hora nós estamos no culto, outra hora não damos a mínima e vivemos a vida como se não houvesse qualquer parâmetro, né, pelo qual precisaríamos ter cuidado, porque a verdadeira liberdade em Cristo, ela nos coloca limite para que viver verdadeiramente essa liberdade. Por isso que o Senhor disse: se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Então jamais quereremos voltar ao passado, pois o passado nos envergonha. O passado que tínhamos era um passado de vitupério, de vergonha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perseverança para alcançar a promessa. Uma esperança que conduz e produz coragem. Perseverança para alcançar a promessa. Uma esperança que produz coragem. Na perseverança cristã é preciso ter consciência da esperança que alimenta a fé. Não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E qual é a nossa esperança? É a volta do Senhor, para nos buscar, para nos levar para onde Ele estiver, é onde Ele disse, e garantiu que iria nos preparar um lugar. E, por certo, já tem preparado este lugar, porque Ele já se encontra à destra do Pai. Essa esperança fez com que os primeiros cristãos perseverassem com alegria, mesmo diante de perseguições
implacáveis. Deus deseja que tenhamos e cultivemos esse mesmo sentimento, que não se trata de uma esperança cega, mas firmada na natureza imutável de Deus e na fidelidade de sua poderosa palavra. Agora, é verdade ou não é verdade, caro jovem? Que quanto de nós deixamos de perseverar por tão poucas coisas. Deixamos de seguir a Deus. Nos ofendemos por uma rejeição ou por uma falta de percepção do irmão, da irmã e nos dá a paz do Senhor, ou nos ver na rua e nos cumprimentar. Aí começamos a alimentar uma semente que não é boa, que a Bíblia chama de semente de amargura, e a partir dali passamos a ver defeito em tudo, né? E isso aí vai caminhando, né, para um distanciamento de Deus, simplesmente pelo fato disso. Enquanto aqueles irmãos amados perseveravam sobre o calor das chamas da perseguição, davam a sua própria vida, morriam, mas não negavam a sua fé. E nós, por tão pouco, negamos a nossa fé. Se eles, que estavam sendo exortados a continuar perseverando na fé, diante do que eles não só passavam, ou estavam propensos a passar, eles não desistiram? E que não será de nós? Qual o grau de pecado estaremos cometendo se abandonarmos ao Senhor Jesus por tão poucas coisas em que aqui poderíamos enumerar diante da experiência cristã? Porque obstante a eles, nós temos a liberdade de servir ao Senhor. Temos liberdade de testemunhar do seu santo nome. Porém, nós, pelo contrário, parece que vivemos sobre o ego ainda, sobre o sentimento egocêntrico, sentado sobre o trono do nosso próprio eu. Que o Senhor nos guarde, mas que nós, pelo contrário, tendo esses irmãos como exemplo, possamos prosseguir como o temos ali no capítulo 11 da Galeria da Fé. Continuando, diz: Deus deseja que tenhamos e cultivemos esse mesmo sentimento, que não se trata de uma esperança cega, mas firmada na natureza imutável de Deus e na fidelidade de sua poderosa palavra. Essa esperança produz coragem para perseverarmos na estrada da fé, assim como aconteceu com os primeiros cristãos. Perseverar, portanto, é manter os olhos fixos naquilo que está por vir, e não na circunstância momentânea. Perseverando com firmeza. Em Hebreus 10, 36, lemos: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Em outras versões, no lugar de paciência, aparece a palavra perseverança, exemplo da NAA ou nova versão. Nova versão traduzida, né? Deve ser isso. Ambas as palavras traduzem o termo grego hipomone, que tem um sentido de estabilidade, constância, característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento, conforme o dicionário Strong. Nesse sentido, o autor de Hebreus fala ao público de cristãos que vivem a contexto de provação por causa da fé. O propósito dele é encorajar esses cristãos a perseverarem na fé, permanecendo obedientes à vontade de Deus, mesmo diante dos sofrimentos. Porque o sofrimento é uma característica do ministério cristão. É uma característica do ministério cristão. Observe aqui em Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmando as almas do discípulo, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, a questão do sofrimento
já faz parte, é uma realidade, né, da nossa chamada, da nossa trajetória. Fato isso que o próprio Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vontade de Deus como estilo de vida. Versículo 36 destaca que perseverar também significa viver fazendo a vontade de Deus. Isso nos mostra que não estamos apenas esperando a promessa de forma passiva, mas que vivemos diariamente buscando agradar ao Senhor em tudo. Assim, perseverar não é somente aguentar firme ou resistir com coragem, mas também continuar crendo, obedecendo, servindo e testemunhando de Cristo, mesmo em tempos difíceis. A perseverança possui uma dimensão passiva, de resistência, e uma dimensão ativa, de fidelidade prática. É o modo de viver de quem já experimentou o amor de Deus e deseja corresponder a esse amor com obediência e dedicação. Paulo tinha essa dedicação. Paulo correspondia a esse desejo, independente da circunstância. Fato este que nós vemos a sua declaração dando ânimo daqueles irmãos, ele estando na prisão ainda, e ele diz no capítulo 1 de Filipenses, versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança, olha só, de que nada serei confundido, antes com toda a ousadia, que isto será tanto agora, que ele estava na prisão nesse momento, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, agora, seja pela vida e também seja pela morte. Segundo ponto, a possibilidade da apostasia. Apostasia, um abandono consciente. O alerta do autor de Hebreus é contundente, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse versículo revela que a apostasia é pecado grave. Contudo, não se trata de um pecado cometido por ignorância ou acidente, mas de uma escolha deliberada e consciente de rejeitar o evangelho mesmo depois de tê-lo experimentado, como já nós lemos ali em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. A palavra apostasia, no grego apostasia mesmo, significa precisamente afastamento ou abandono consciente da fé. Assim, trata-se da negação intencional da fé que um dia abraçamos. Nós temos aí diante desse ponto a questão, amado e querido jovem, de duas vertentes em que o nosso fundamento é a palavra de Deus. Porém, tanto para o lado de armínio, né? Porque as igrejas, tem igrejas que seguem essa mesma consciência dos arminianos com respeito a essa questão da perda da salvação, né? E tem os batistas, né? Os calvinistas, melhor dizendo. Os calvinistas que defendem a tese de que salvo para sempre. Ainda que a Bíblia traga versículos, você pode até tratar e ter esse apoio, esse fundamento, tanto para um lado de um e de outro. Porém, é bom nós deixarmos de lado o Calvino e deixar de lado, ainda que merece a nossa consideração, os arminianos, e ficarmos com a palavra de Deus. Pelo texto que lemos, pelo que lemos em Hebreu, pelo que lemos também, se eu não estiver equivocado, segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 10, que fala de Demas, que tinha amado o mundo presente e abandonou a fé por amar o mundo presente. Foi uma iniciativa pessoal de Demas. Então, logo, isso nos mostra essa realidade. Não podemos tomar o caso de Judas como esta questão, porque Judas se encontrava sem ter ainda nascido de novo. Eles estavam ainda sobre a mesa. A Bíblia diz em João capítulo 20, 22, que após a ressurreição, Jesus, estando junto com o discípulo, diz que soprou neles
o Espírito Santo. E a partir daquele momento eles receberam, né, o selo do Espírito Santo. Não é o batismo, é o selo, é a presença de Deus nas suas vidas. Então, logo entendemos que, dependente do ponto de vista, seja de João Calvino ou de Armínio, a Bíblia nos deixa claro que há essa possibilidade, porque senão não haveria tanta exortação por parte deste escritor, a carta autor dos Hebreus. Amém? Vamos prosseguir. 2. A gravidade da apostasia. Hebreu 10:31 nos alerta: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O texto destaca a seriedade com que as escrituras tratam a apostasia. O versículo apela para a nossa responsabilidade espiritual no relacionamento de fé com Deus. Devemos lembrar de que Ele é amor, mas também é justo, como também Ele se ira. Nós temos a mania, o costume de diminuir o atributo da ira de Deus, no que diz respeito à justiça, ao amor. Deus, Ele é perfeito, amado. A mesma medida que o Senhor nos ama, é a mesma medida também que Ele se ira quando do pecado. Por isso, por menor pecado que seja, isso já é o suficiente para ativar, né, vamos dizer assim, ou promover a ira no coração do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 7:11, que por conta disso Deus se ira todos os dias com cada um de nós, com a humanidade. O versículo apela para a nossa responsabilidade pessoal, já lemos, né? Assim, quando uma pessoa se afasta da fé de maneira deliberada, ela não está apenas rejeitando a fé, mas o próprio Deus que se revelou. O que torna a apostasia ainda mais grave é o fato que ela não parte de alguém que nunca conheceu a verdade, mas de quem a experimentou. E mesmo assim, a abandonou livremente. Não por acaso. O Novo Testamento nos adverte com essa possibilidade, é real, e que devemos estar atentos para não cairmos na frieza espiritual, nos enganarmos no pecado. Tenho aqui mais uma referência, Hebreus 3:12-13. Evitando a apostasia. Embora a carta aos Hebreus faça um alerta firme, ela traz uma palavra de esperança, mostrando que é possível evitar o caminho da apostasia, permanecendo fiel a Deus. O capítulo 10 lembra a fidelidade dos primeiros cristãos. Por isso, a exortação de Hebreus não visa a condenação dos cristãos, mas a prática constante da vigilância e fidelidade ao Senhor. Ora, o Espírito Santo nos auxilia a resistir ao pecado e a permanecer firme no caminho da fé. A verdade é que as pessoas não apostatam da fé de um dia para o outro, mas de forma gradual e progressiva. No entanto, esse processo pode ser interrompido se o coração despertar e voltar-se humildemente para Deus. É tempo de cultivar a fé a cada dia, confiando naquele que começou a boa obra em nós. Caminhando para o final, perseverança versus apostasia. O justo viverá da fé. O autor bíblico conclui o capítulo 10 com esta afirmação: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nesta declaração fica claro que existe apenas dois caminhos na fé: o da perseverança ou o do recuo, da apostasia. Fica claro também que Deus nos chamou não para recuar, mas para perseverar nele. Esse chamado traz consigo uma perspectiva prática e desafiadora. Significa que devemos tomar decisões com base na palavra de Deus, não em impulsos ou nas opiniões da maioria. Significa dizer não às práticas pecaminosas frequentemente aceitas da sociedade contemporânea. Portanto, quem vive da fé, nos dias de hoje, procura manter sua integridade, mesmo sabendo que isso pode parecer impopular. Mas Deus honra os que permanecem fiéis a Ele. Segundo, recuar é sinal de apostasia. A segunda parte do versículo 38 é um alerta. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A apostasia começa com hábitos que são negligenciados e enfraquecidos. Como deixar de orar, parar de congregar, esconder a fé na escola ou na universidade. Renunciar aos valores cristãos, fazer concessões ao desejo da carne e aos apelos do mundo. No contexto atual, a negação da fé não acontece apenas por palavras,
mas principalmente por escolhas e atitudes. Estamos alimentando o nosso coração com dúvidas, orgulho ou indiferença? Conseguimos identificar os sinais de fraqueza, como pouca vontade de ler a Escritura ou de motivação para estar na igreja local e agir para mudar essa situação? Não deixemos o recuo ocorrer sem resistência. Ele não vem de uma vez, mas aos poucos, até que quando percebemos, pode ser tarde demais. Por isso que o escritor hebreu diz, amado e querido jovem, deixando todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, prossigamos para o alvo pela soberana vocação pela qual Deus tem nos chamado. Façamos isso, perseveremos, somos dos que permanecem. O versículo final do capítulo 10 traz uma poderosa declaração de fé e esperança. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa é a verdadeira característica dos jovens que amam a Cristo. Eles perseveraram, mesmo que sejam ridicularizados por viver a fé, continuam firmes na confiança em Cristo. Eles compreenderam que a salvação não é apenas um evento passado, mas uma jornada contínua de renúncia e confiança em Deus. Jovens cristãos, perseverantes são aqueles que mantêm a sua vida devocional. Mesmo em meio a uma rotina concorrida, escolhe amizades que os aproximam do Senhor, serve na igreja com alegria e não negociam sua fé por conveniências passageiras. Falamos, caro jovem, estejamos em nós o mesmo compromisso de Daniel, em não se contaminar com os manjares do rei. E o rei aqui, no caso, simboliza Satanás e as propostas deste mundo presente. Perseverar na fé é essencial para alcançar a promessa da salvação. A apostasia é real, mas pode ser evitada com vigilância e compromisso com Deus. Jovens perseverantes vivem em oração, comunhão e fidelidade, mesmo em tempo difícil. A salvação não é só o início, mas uma jornada de renúncia e confiança. Quem permanece em Cristo não recua, mas avança com esperança. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, amado e querido jovem, ouvintes da Palavra de Deus, e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por este tão grande momento, esse período que aqui estivemos, aqui refletindo nesta penúltima lição, que é uma lição de exortação, ó Pai, que a todos, por certo, nos confronta, tanto positivamente, em continuarmos perseverando, como negativamente, se vemos através desse conteúdo e nos encaixarmos diante daqueles que têm esmorecido na fé. Se for isso, ó Pai, renova, viva a nossa fé e nos guarda, Senhor, guarda os nossos pés de escorregarmos, que nós possamos permanecer firmes, combater o bom combate, acabar a carreira, Pai, podemos também guardar até então a fé. Faz isso, é o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Até aqui, que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, em nome do Senhor Jesus, a programação, se assim o Senhor nos permitir.